Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Theo e hoje nós vamos analisar o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do autor Carl Sagan. Primeiro, já que é apenas uma introdução, então caso queiram mais, só falar que a gente faz mais vídeos sobre. O livro tem esse título, um título meio forte, né? Isso é uma crítica, uma metáfora ao sensacionalismo que é esse mundo nos dias atuais. O autor viveu nos Estados Unidos em 1934. E a família dele não era de cientistas, mas mesmo assim eles ensinaram a ele a duvidar de tudo. E ensinaram também a admirar. Admirar o quê? Admirar a natureza. Por quê? Quando nós estudamos, nós sentimos o belo, nós sentimos vontade de estudar. É uma sensação sublime, entende? Então, o autor viveu na época do New Age. Traduzindo, significa nova era. Que ele chama desse nome, significa o crescimento da pseudociência. O que é pseudociência? É uma ciência falsa. É quando a pessoa finge que está fazendo ciência, mas é uma mentira. É uma não verdade. E isso se relaciona com o período da pós-verdade. O que é pós-verdade? É quando as pessoas não se interessam mais pela ciência, não se interessam mais pela verdade, mas sim pelo que é conveniente para elas. Então, fazendo um resumo dos capítulos iniciais, o primeiro fala sobre essa parte da New Age, né, da nova era, e existem vários mitos que circulam pela mídia. Uma Atlântida, fala que existe uma civilização que foi afundada. Existe também os cristais míticos, fala que tem propriedades, mas na verdade é tudo charlatanismo. E fala também dos ganhos da ciência, a ciência de verdade. Ele fala que no passado existia muita mortalidade, muita natalidade também. E com a ciência, com medicamentos, com anticoncepcionais, né, os preservativos, a taxa de natalidade diminuiu, mas a taxa de mortalidade também diminuiu, no geral. E ele fala também que, infelizmente, a ciência também trouxe partes negativas, como bombas nucleares, que dizimou muitas pessoas no Japão, infelizmente. E ele também fala que o método científico, que é muito mais importante para o autor do que as descobertas finais dos experimentos. O que ele quer dizer? Que o método científico é um modo de pensar da ciência. Então não adianta eu saber que o Sol não é o centro do universo se a gente não sabe o porquê ele não é o centro do universo. Entende? A gente precisa aprender a pensar também. E, no capítulo 2 ele fala que a ciência não tem todas as respostas, mas que mesmo assim é o melhor instrumento que nós temos. E ele fala também que a ciência é para todo mundo. Todo mundo pode fazer ciência, desde que consiga, desde que aplique os métodos da ciência. E ele fala que a ciência e a democracia estão ligadas, interligadas. Por quê? Porque a ciência fornece os instrumentos para a democracia. E no capítulo 3 ele fala do mito do povo na Lua. Ele fala de mitos no geral. Fala do mito em Marte, mitos na natureza. E ele fala que muitas pessoas associam, por exemplo, a, as cores nas asas da borboleta, que às vezes parecem um rosto, com coisas divinas. E fala que, na verdade, isso são fenômenos da própria natureza mesmo. Que existe seleção natural, as borboletas que têm esse formato de asa acabam sobrevivendo mais, tendo mais descendentes. É a seleção natural de Darwin. E, passando adiante, no primeiro capítulo de Sagan, do livro dele, ele comete um equívoco. Ele fala que a Idade Média foi um período de trevas. Isso no próprio capítulo. Só que isso é meio duvidoso. Que na época, talvez ele não soubesse. Mas atualmente, com historiadores como Jack Sullivan e outros historiadores, a gente sabe que a Idade das Trevas não foi essa coisa ruim.
Tem muita coisa ruim? Teve. Teve mortes, perseguição, mulheres queimadas, chamadas de bruxas, entre aspas, né? Mas também, na época, teve a criação das primeiras universidades, teve tradução de obras greco-romanas e árabes também. Então, então, mesmo que no Ocidente, né, a parte ocidental do mundo, assim, foi até diminuiu bastante, mas ela não ficou estagnada, como muitos podem pensar. Isso até é pegadinha de prova, hein? É bom tomar cuidado. E vamos falar também que o autor, Carl Sagan, não era antirreligioso. Ele não tinha um ódio à religião. Tanto que no livro tem um trecho que ele bota, que a pessoa que mandou uma mensagem para ele, que era religiosa. Ele bota assim, ó. Existe a possibilidade que a religião e a ciência forjem uma relação poderosa contra a pseudociência. Acredito que elas logo se unirão para opor-se à pseudo-religião. Por quê? Ele fala que a pseudo-religião é aquela que tenta interferir nos domínios da ciência. Por exemplo, a pessoa achar que se ela fizer orações, ela consegue atravessar paredes, ou se ela usar alguma pedra mítica, ela consegue atravessar paredes, consegue fazer telepatia. Se não fizer mal para ninguém, é tranquilo. Mas se a pessoa se machucar, fizer mal para outras pessoas, aí não é tão bom. Não é nem um pouco bom, na verdade. E um questionamento. No livro, no capítulo, nos iniciais também, ele fala que a ciência nos conduz à compreensão de como é o mundo, não de como desejaríamos que fosse. Só que isso aí entra em um questionamento filosófico e até sociológico. Por quê? Porque essa visão do texto seria uma visão de Durkheim, que é um sociólogo lá da Revolução Industrial, que ele fala que a ciência, que os cientistas, na verdade, está imerso na ciência, que eles têm que analisar a ciência, a natureza, como ela é, não como ela deveria ser. Mas o sociólogo Max Weber, ele analisa e fala que é impossível ser imparcial, que nós somos humanos, e humanos são falhos, humanos estão presos na natureza. Então, ele fala que é impossível ser imparcial, ou seja, não dá opinião. E isso tem uma conexão filosófica também, porque o filósofo Immanuel Kant, ele fala que, até o filósofo Arthur Schopenhauer, ele fala que esses dois tipos de jeitos de perceber o mundo. Existe o número, que é impossível a gente atingir, que é o mundo em si. Que nesse caso, tá no texto aqui, ó. A ciência fala como o mundo é. Seria o número, que é o mundo em si. É a verdade absoluta. Mas, os filósofos, eles falam que a gente consegue apenas atingir o fenômeno, como ele aparece para nós. Ou seja, pô, eu tô vendo uma luz amarela. É o fenômeno, como ele aparece para mim. Tô sentindo um cheiro agradável, um cheiro de bolo, um cheiro de carne. É como aparece pra gente, nos sentidos. Só que é impossível atingir o número, que é o mundo, a verdade absoluta. Porque nós somos apenas humanos, né? Então a gente não consegue atingir a verdade absoluta, assim. Porque a gente é falho. A gente tem só cinco sentidos e não consegue transcender a matéria. Na obra também, o autor Carl Sagan fala o seguinte: a ciência pode ser o caminho propício para vencer a pobreza e o atraso nas nações emergentes. Só que assim, será mesmo? Ele fala a palavra atraso, como se civilizações que não tinham, entre aspas, tecnologia, estejam atrasadas. Só que, na verdade, toda civilização usa tecnologia. Umas, e toda civilização tem o seu tempo, não pode comparar. Na sociologia, a gente pensa assim. O pensador Ailton Krenak fala algo parecido. Ele fala que os conhecimentos do norte são os mais valorizados, como os europeus e os norte-americanos, e existem os conhecimentos do sul, são os conhecimentos indígenas e os povos menos valorizados. Por exemplo, vamos pensar nos povos indígenas. Eles se curam por meio de ervas medicinais.
Um monte de medicamentos que a gente conhece hoje em dia. Por exemplo, a gente sobre farmácia e tal. Medicamentos farmacológicos. Não, eles usam plantas, ervas medicinais, que deram origem, afinal, aos remédios farmacológicos. Então, de certa forma, eles usam ciência sim, mas a ciência é deles, é o conhecimento deles. E eles não são atrasados por conta disso. Aqui estão as referências. Eu só li o livro e eu vi a biografia de Carl Sagan no site E-Biografias. Aqui tem uma questão, que é na FAMERP, que é um vestibular. Aí tá só contextualizando, tá falando da Guerra Fria e tal, que na Guerra Fria tinha muita fake news também. E tinha coisas ruins também, como radiação, como eu falei aqui no texto, ó, que os cientistas expunham os cidadãos à radiação. Isso mostra o quê? Que a ciência, ela é uma faca de dois gumes, como Sagan fala no livro. Ela tem partes boas e tem partes ruins. Parte boa, melhorar a qualidade de vida. Parte ruim, matar muitas pessoas também. Então, é algo contraditório. Então, depende do texto que os políticos são necessariamente corruptos? Não, não são necessariamente. A ciência e a tecnologia são ambivalentes? Tem dois lados, lado bom e lado ruim? Tem, realmente. Então, é o gabarito da letra B. Os cientistas e os tecnólogos são necessariamente corruptos? Não, não são necessariamente corruptos. Os políticos corromperam a tecnologia? Nada a ver. As pessoas subestimam o potencial destrutivo da ciência. Não dá pra falar nada disso no texto. E na questão ele fala para ler o texto, o trecho do livro. Então, nada a ver. E fala que depende do texto. Entende-se do texto. Não tá falando nada disso, então só pode ser letra B. Então a questão caiu na FUVEST, na UFS, perdão, na UFS, na Bahia. E aqui é de português, na verdade. Então, eu não vou falar muito sobre essa questão, que o foco não é o português agora. Mas se alguém queira ler e fazer a questão, pode fazer. Aqui tá os meus contatos, para caso alguém queira dar alguma sugestão, debater. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Foi um prazer, um abração, até mais.